Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. Essa semana eu estava meditando e eu achei interessante. Eu escutei uma vez que a gente prega aquilo que a gente busca ou aquilo que a gente achou. E essa semana eu estava meditando sobre ansiedade e achei propício nós pensarmos sobre isso. Então nós vamos num texto conhecido, falar mais uma vez de um tema conhecido, mas sempre é bom eu e você pensarmos, relembrarmos, porque esse tema da ansiedade, da preocupação, é algo que assalta os nossos corações todos os dias. Muitos de nós aqui talvez já perdeu a mão da preocupação e ela já se encontra no estado pecaminoso. Mas a gente vai discorrer sobre isso aqui. Mateus capítulo 6, dos versos 25 ao verso 34. Antes, não é muito de praxe, não faço muito isso, mas quem quer estudar um pouco mais sobre ansiedade na Bíblia, aqui tem um livro do John MacArthur, Abaixo a Ansiedade, Recursos Bíblicos para Vencermos um Inimigo Constante. É um livraço. É um livro que tinha que custar R$1 milhão, mas custa baratinho. E vale a pena. Como se diz alguém aí, você não pode passar dessa vida sem ler esse livro. Você vai aprender muito. Você vai reorganizar a sua vida com relação a esse tema. Livro fininho, E essa editora aqui está numa promoção, todo dia ela lança um livro com 60% de desconto. Talvez você pode achar esse livro aqui por R$18. R$18 não paga nem uma coca gelada mais, hein? Livraço. Só perde para a Bíblia. Também, É injusto, a comparação, É um livro que vai falar sobre a Bíblia. São pessoas, meus irmãos, que Deus levanta para falar de assuntos específicos que eu e você gostaríamos que tivesse de maneira, apesar que aqui está escancarado, mas mais escancarado ainda na Bíblia, mas ele sistematiza, ele reorganiza e é maravilhoso. Então, indicação, não deixe de comprar. Mateus capítulo 6, dos versos 24 até o 30, versos 25 até o 34. Meus irmãos, eu vou ler na versão da NVT, eu trouxe aqui 2 Bíblias, Eu gostei dessa versão para esse texto aqui. É tão simples o texto que se a gente lesse na versão que eu vou ler aqui, a gente podia orar, pedir perdão pelos nossos pecados, da ansiedade, da preocupação e ir embora. Você vai perceber isso. Então eu vou ler na NVT, que é uma tradução excelente. Quem não tem, compre ou baixe no seu aplicativo, e depois a gente vai expor olhando para a revista atualizada que eu estou acostumado e vocês também. Mas eu quero trazer nessa versão, porque essa versão ela é a nova versão transformadora, bem contemporânea e fácil de compreensão. Então Mateus 6, dos versos 25 a 34, a palavra de Deus diz assim: Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam.
Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Amém? Vamos abaixar a nossa cabeça e vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por mais um privilégio que nós temos como igreja, de olhar para a Tua palavra, que é inerrante, ela é suficiente, ela é a única que tem a condição de nos conformar, de nos revelar a nossa pecaminosidade, os nossos erros, as nossas falhas, e escancarar os nossos pecados. E esse texto fala de preocupação, fala de ansiedade, emoções essa que assaltam o meu coração, o coração de todos nós aqui, em algum sentido. Nós pedimos, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações e nos direcione a pensar e viver da maneira que agrada ao Senhor, para que nós possamos descansar no Deus da provisão, no Deus que é o nosso Pai, que cuida de nós e tem cuidado de nós. Pai, seja conosco, abra o nosso entendimento, os nossos olhos, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, ansiedade, né? Talvez ao falar sobre ansiedade, ao falar sobre esse tema, você pense em alguém. Olha, hoje é o dia que o fulano deveria estar no culto e não está. É fulano, olha essa palavra aqui, ó. Se o pastor tivesse avisado, eu tinha chamado tanta gente para estar aqui hoje. Porque às vezes nós pensamos em ansiedade e só pensamos no outro e esquecemos de nós mesmos, né? Mas se tratando de ansiedade, se tratando de preocupação, esse é um assunto não sobre alguns, mas sobre todos nós, né? Crianças, elas ficam preocupadas, crianças ficam ansiosas. O fato de como elas vão brincar, o que elas vão brincar, aonde brincar, com quem brincar, né? Um material escolar, uma borracha que sumiu, coisas tão simples e tão, talvez, insignificantes, mas para as crianças, em muitos casos, causam preocupações. Quando a gente olha para os adolescentes agora que começam principalmente quando convém, querer pensar como homens e como mulheres. Então, que curso que eu vou fazer? Em que eu vou trabalhar? Os meus amigos, eu vou ter eles ou não vou? Como que vai ser daqui para frente? Será que eu vou conseguir casar? São preocupações e ansiedades da geração, da idade. Então nós vemos crianças, nós vemos adolescentes, nós vemos adultos. Adultos preocupam, adultos têm ansiedade. Nós preocupamos com a economia, vem cortes na empresa, vem o desemprego, vem tantas coisas que assaltam o nosso coração. Como que nós vamos sustentar nossa casa? O orçamento está apertado, a gente precisa chegar até o final do mês. A gente pensa nessas coisas, né? A gente pensa, às vezes, no histórico familiar da saúde, né? A minha família tem câncer, minha família tem hipertensão, a minha família, todo mundo é cardíaco. E aí, será que eu vou desenvolver câncer? Será que eu vou desenvolver a doença do meu pai, do meu avô? Essas coisas, meus irmãos, constantemente nos levam à preocupação. Será que a gente vai aposentar? Será que o que eu tenho suficiente dá para mim? Nossa, e hoje, se eu aposentasse hoje, isso aqui não daria? Meu Deus, daqui 10 anos, 20 anos, será que eu vou ver meus netos? Será que eu vou ter netos? Será que, se eu tiver netos, eu vou conseguir ver meus netos crescerem? Eu lembro da minha avó, quando a gente era menina, ela falou, minha avó ela gostava de mostrar que ela era muito doente. Vocês conhecem gente assim, né? Parece que está sempre doente. Aí ela falava, meu Deus, eu não vou ver meus netos crescer. E você chegava lá, você ia até lá adoecido, né? E ela já tem bisneto, e já tem neto, e filho de neto, bisneto. Daí tem gente lá que está vivíssima. Fui lá ver ela agora, rapaz, falei para ela, vó, sabe qual que é a probabilidade de eu e da senhora morrer? Ela, qual, meu filho? A mesma, vó. Nós dois podemos morrer amanhã, ou então a senhora pode me enterrar. Então,
são preocupações, coisas que são geradas constantemente. Então, tudo isso, meus irmãos, mostra que, em alguma medida, esse tipo de preocupação ou ansiedade, né, a mesma coisa, atinge todos nós. Ninguém hoje está isento de preocupação. Então, todas as pessoas, todas as idades, todas as camadas sociais, pobre e rico, mendigo, aonde você vai, tem uma preocupação, alguém está preocupado com alguma coisa. Então, isso não é um privilégio de um e de outros, é todo mundo está no mesmo balaio. Então, Jesus ele vai combater a ansiedade, Jesus ele vai combater a preocupação. O John MacArthur, nesse livro aqui que eu indiquei para vocês, ele vai dizer que a ansiedade é, em sua essência, uma reação inadequada a situações muito diferentes das inquietudes e preocupações da vida que motivam as pessoas a agir de forma responsável. Então, em certo sentido, preocupação e ansiedade é algo normal. Então ele está querendo dizer que essas atividades, essas preocupações nossas, que nos mantêm com as responsabilidades em dias, isso é normal, está dentro do padrão. Mas o problema é quando sai dessa normalidade, quando sai dessa dinâmica das nossas responsabilidades. E eu e você temos preocupações que fazem parte da vida. Nós temos responsabilidades. Eu sou pai, eu sou pastor, eu sou filho, você é pai, você é mantenedor, você cuida de alguém, você sustenta alguém, ou você é sustentado por alguém. Então você tem que estudar, você tem que trabalhar. Então nós temos responsabilidades. E essas nossas responsabilidades geram preocupações e ansiedades que até certo ponto são normais. Contudo, meus irmãos, o problema é que a ansiedade ela assalta todo tipo de pessoas e ela dá origem a outros pecados. A ansiedade ela não anda sozinha. A ansiedade ela é um pecado que ela anda com muita gente. Por exemplo, a ansiedade, vou dar o exemplo clássico. Ansiedade com relação a finanças, ansiedade com relação a dinheiro. Ela pode gerar por parte de algumas pessoas que não têm um freio moral, ela pode gerar roubo. Algumas pessoas com essa preocupação excessiva, com essa ansiedade fora do normal, pode sim que ela venha a roubar. Outras pessoas que nós não vemos talvez essa decadência moral, elas podem gerar outro pecado, que é o acúmulo. Então observa, um pecado chama outro pecado, ou você rouba ou você acumula. Um ansioso pode virar um avarento, um egoísta, e assim vai, a lista ela é interminável. A ansiedade, por exemplo, relacionada ao sucesso, a ansiedade relacionada ao me dar bem nas coisas que eu faço, ela pode levar algumas pessoas a pisarem em outras pessoas. A ansiedade pode, eu não quero saber, eu quero ter sucesso e eu faço quem que for preciso de escada. Eu passo por cima de todo mundo, eu passo por cima da família, eu passo por cima da mulher, do marido, eu não quero nem saber. Por outro lado, essa ansiedade, essa preocupação com o sucesso, com ser bem-sucedido, pode, quando isso não for alcançado, pode te levar a ser um iracundo, alguém irado, alguém amargurado, porque você não atingiu os seus objetivos, né? Então, a gente olha, por exemplo, a ansiedade no relacionamento. Pessoas que preocupam demais, ansiosas demais, podem transformar o relacionamento numa mentira. A ansiedade pode transformar numa decepção amorosa. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é mostrar que a ansiedade ela vem carregada de outras coisas, de outros pontos, né? O diabo ele não brinca.
Então, não é só uma preocupaçãozinha. Cada um de nós sabemos dos nossos desafios, e eu e você temos que estar muito atentos, porque numa cultura essa que nós estamos vivendo hoje, onde a ansiedade ela é vista como um problema, nós não enxergamos, ou muitas vezes nós não queremos enxergar a feiura e o poder desse pecado. Então, é muito comum hoje você ver isso na internet, existem livros escritos por cristãos nessa linha, né, de um cristianismo psicologizado, que normalmente trata pessoas ansiosas como gente que não precisa de arrependimento, como gente que não precisa de conserto, como gente que não precisa de repreensão, né, só precisa de confirmação, de aceitar ela do jeito que ela é. Então, isso é muito perigoso. E isso é muito comum, principalmente hoje dentro das igrejas, né? Então, nós não queremos confrontar pessoas que são reféns desse pecado. Você faz vistas grossas, e talvez você tenha liberdade, às vezes você é o agente de Deus para trabalhar na vida daquela pessoa, e você se omite. Porque talvez você pense isso também. Não, a pessoa tem um problema, né? Nós até acostumamos com a ideia de que ansiedade no mundo que a gente vive é comum. Não, hoje é tudo muito rápido, tecnologia, é um clique. Hoje a gente tem que levantar cedo, a mulher trabalha, o marido trabalha, tudo é difícil. Então, a vida é acelerada e essa vida causa isso em nós. A gente naturalizou, a gente está tão familiarizado com isso, como parte do dia a dia, como parte da cultura, que a gente deixa de chamar de pecado aquilo que é pecado. Nós estudamos aqui aquele livro, né, do Jerry Bridges, e o Jerry Bridges, ele escreveu o livro, e o título do livro é fenomenal, né? Pecados Intocáveis, livraço, compre. E ele vai tocar nessas áreas, ele vai tocar nesses pecados, ele vai lembrar ao povo de Deus que muito daquilo que eu e você normalizamos é pecado. Muito daquilo que nós tratamos como um problema, muito daquilo que nós estamos tão familiarizados no dia a dia da igreja, no dia a dia da família, mas é pecado, e ele está querendo nos alertar contra isso. Então, o Jerry Bridges, ele toca em assuntos como impiedade, insatisfação, né, ingratidão, egoísmo, ciúme, mundanismo. Olha, ele vai falar sobre mundanismo. A igreja hoje está tão contaminada pelo mundo que se você não for muito sábio e discernir bem, você não diferencia um crente de um não crente. Porque o mundo está tão dentro da perspectiva de muitas pessoas dentro da igreja que não tem diferença. Não tem diferença. A igreja fala do mesmo jeito, pensa do mesmo jeito, defende as mesmas coisas, e aí o mundo entrou dentro da igreja. Mundanismo, isso é pecado, isso é terrível, tem assolado a igreja, mas está tão normal, tão comum, que a gente deixou de combater, né? Eu fico impressionado quando eu vou conversar com os meus filhos, e eu sei que é um reflexo do tempo que nós temos vivido, mas eles não têm o mesmo sentimento que eu quando tenho um casal gay. Eles não têm. Você consegue entender isso? E é muito perigoso para eles encarar essa realidade como normal, porque nós somos de outra época, isso para nós era inconcebível. Então, se não é Cristo, se não é a palavra de Deus para nos orientar, meus irmãos, eu e você somos levados a pensar como o mundo, viver como o mundo e achar que nós não somos do mundo, e isso que é o pior de tudo. E eu acho que é isso que o diabo tem ganhado espaço nas igrejas. É isso que o diabo tem feito. Porque as pessoas, por causa desse pentecostalismo deturpado que a gente vive, né? E essas loucuras que a gente vê aí nas igrejas, as pessoas acham que o diabo ele vai aparecer com um chifre e um tridente. Ô, meu irmão, para com isso. O diabo ele é inteligente.
O diabo ele quer que você pense que tudo isso é normal. Tem um livro do C.S. Lewis. Hoje eu estou livreiro, hein? Rapaz, quem me conhece acha que eu vivo dentro da biblioteca. Mas tem um livro que você também tem que ler, do C.S. Lewis, chama Cartas de um Diabo Aprendiz. Muito legal, né? Então é um diabo experiente ensinando um diabo novo. Como que ele entra na igreja? E uma das coisas que ele vai orientar é isso. Façam com que os crentes achem que tudo é normal. Não precisa de você querer tirar a crente da igreja, não precisa dessas coisas, não, deixa eles lá. Deixa eles ficarem confortáveis dentro da igreja, achando que eles são crentes, deixa lá. É isso que é o negócio, é eles estarem dentro do barco, achando que o barco não vai afundar. Então, meus irmãos, ansiedade é do mesmo jeito. Não, é muito comum, isso é contemporâneo. Nossa, minha vida, se eu te contar a minha vida, os meus problemas, nossa, eu resolvo um problema, já tem 2 na fila. Então assim, eu não posso fazer nada. E a gente acostumou a chamar de problema aquilo que é pecado, né? Nós os homens, hoje estou livreiro mesmo, nós estamos lendo o livro do Homem ao Máximo, o autor do livro, ele trata isso. Para quem não me conhece, acha que eu estou um bibliotecário. O autor do livro, o Edwin Lewis Cole, ele vai tratar isso num dos capítulos, que a gente não pode chamar pecado de problema. E ele vai trazer uma sacada muito interessante, porque quando eu e você deixamos de chamar pecado de pecado e começamos a chamar pecado de problema, aí a gente não precisa se arrepender, porque nem sempre nós temos condição de resolver alguns problemas. Tem problema que vai acontecer na minha vida e na sua que nós vamos ser refém desse problema, não tem jeito. Tem problema que não tem solução. Mas pecado não, pecado ou você se arrepende ou você desobedece. Então é fácil, eu e você gostamos desse negócio de chamar alguns pecados de problema, porque a ansiedade é um problema que eu tenho, eu até tomo remédio, me dá crise, me dá uma batedeira, e eu não preciso de me arrepender, eu preciso de tomar um remédio, preciso de fazer uma terapia, né? É porque, ei, pastor, você não sabe, a vida não está fácil. Então o diabo ele tem ganhado muito espaço dentro da igreja, e ele não está de tridente, espetando os outros, assustando os outros. Tanto é que você vê que os meninos hoje não tem nem medo de filme de terror, né? A gente é uma geração que, se alguém falasse em diabo, a gente nem dormia, né? A gente dormia uma semana com a porta aberta, a gente tinha um medo desse negócio. Hoje em dia esses meninos não têm. Você vai falar de diabo, eles nem acreditam mais em diabo, e eu já falei, é isso mesmo que eu quero que vocês achem que eu sou só um conto de fadas. Então, esse autor ele vai trabalhar nessa dinâmica. E eu e você, meus irmãos, não podemos, hipótese nenhuma, chamar aquilo que a Bíblia chama de pecado, de problema. Mais uma vez, problema existem alguns que são irreversíveis. Problemas alguns, chegou na minha vida, chegou na sua, não tem o que fazer. Mas pecado não. Pecado nós temos uma escolha, obedecer ou desobedecer, ou nos arrepender ou manter na prática do pecado. Então, olha para você ver, o texto aqui, Jesus ele exorta 3 vezes contra a ansiedade e a preocupação. Na NVT ele vai falar sobre preocupação, na RA, na Revista Atualizada, ele vai falar de ansiedade. Ó, no verso 25, olha aí na sua Bíblia, no verso 25 ele vai dizer, ó, não andeis ansiosos. Na NVT, não preocupeis. No verso 31, ele vai fazer a mesma coisa. Ó. Portanto, não vos inquieteis, não andeis ansiosos, não preocupem. No verso 34, portanto, não vos inquietem, não se preocupem, não andem ansiosos. Jesus aqui, meus irmãos, ele está dando uma ordem, um imperativo. Não se preocupem, não fiquem ansiosos. Por quê? Ele ainda fala aqui no corpo do texto, quem se preocupa ou fica ansioso é gente de fé pequena. Está aí no verso 30, no final do verso 30, ó, homens de pequena fé. Então observa, o próprio Jesus, meus irmãos, ele confronta o pecado. Por isso que eu e você não podemos, hipótese nenhuma,
dizer que Jesus aqui não está confrontando, não está corrigindo o pecado. Preocupação e ansiedade é algo pecaminoso que o Senhor está corrigindo aqui. Então aquela ideia de que não aceita, encoraja essa pessoa, não, Jesus aqui ele está corrigindo, está chamando atenção. O próprio Deus está fazendo isso aqui. Agora não é um livro, ufa, mas eu estava escutando um pregador que eu gosto muito, Heber Campos Júnior. Os Júnior é bom, hein? Não sei eu, mas os outros que eu vejo é bom pra caramba. O Heber Campos Júnior, ele fala um negócio que é interessante. Como eu e você, nós não vemos, né, muitas pessoas chorarem pela preocupação da ansiedade, nós tendemos a achar que a ansiedade e a preocupação não é um pecado tão grave, né? Ninguém nunca te ligou, ninguém nunca me ligou e falou assim: pastor do céu, eu preciso te contar um pecado para você. E eu vou chegar lá, achei que você traiu, você foi traído, eu achei que você matou, vou achar que você roubou. E geralmente é isso. Ninguém, pastor, eu estou tão ansioso, estou tão preocupado. Isso não é comum. Então, por causa disso não ser muito comum, eu e você não consegue ver isso como um pecado grave. Se a gente vê isso como pecado, talvez é um pecado leve, né? Por quê? Porque não é comum eu e você recebemos telefonemas ou recebemos pessoas que estão chorando porque não conseguem descansar nos cuidados da providência de Deus. Já pensou? E já pensou? Se eu recebesse uma pessoa dessa e falasse: pastor, eu estou sem dormir porque eu não consigo confiar no cuidado de Deus, na providência de Deus, eu vou dar um abraço nessa pessoa e falar: você é mais crente que eu. Você está entendendo? São coisas que eu e você não vemos. Às vezes o que tira o sono de você é porque você tem uma conta para pagar, o dinheiro não chegou, ou o dinheiro ficou no meio do caminho, ou você está doente e não tem tratamento, ou o tratamento você não conseguiu. Essas coisas te tiram o sono, mas o fato de você não descansar em Deus, não crer em Deus, não te tira o sono. E aí ele vai dizer que talvez é por isso que a gente não vê esse pecado como um pecado grave. Então isso não é um problema moderno, isso é pecado e requer de mim e de você, meus irmãos, arrependimento. Porque preocupação é fruto de uma incredulidade profunda no coração. Preocupação é incredulidade. Ansiedade é falta de fé. É por isso que Jesus falou assim: vocês são de fé pequena. Eu estava conversando com a esposa do Jonathan, no aniversário, né? E eu achei tão interessante, e aquilo ali eu ganhei à noite. Eu acho que eu só fui lá por causa dessa conversa com ela. E ela está lendo aquele livro que nós estamos estudando aqui na EBD, Você Acredita? Mais um livro, hein? Hoje nós estamos livreiros. E é interessante que o Paul Tripp, naquele livro, ele vai falar assim: verdade que não se vive é verdade que não se crê. E ela está em crise. Ela falou para mim assim: Júnior, eu estou lendo o livro e eu estou descobrindo que eu não sou crente. Eu estou lendo o livro e eu estou descobrindo que eu não creio em Deus. Eu estou em crise. Olha que legal. Olha. Eu falei: nossa, eu estou dando esse livro o ano inteiro lá na igreja, ninguém me falou isso até hoje. Então assim, ela está chocada porque ela está olhando para as escrituras, ela está olhando para as doutrinas, ela está olhando para aquilo que a Bíblia vai dizer, que se você não vive, que se você não descansa, se você não consegue entender que Deus é o Pai que cuida, é porque você não crê nesse Deus. E aí ela entra em pânico. Eu falo: calma, você está no caminho certo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender. E aí eu quero dar um lembrete importante aqui. Jesus aqui, ele não está incentivando a displicência, uma vida sem preocupação. Não é isso que Jesus está chamando a atenção aqui. Não cumpra suas responsabilidades, né? Vamos lá, Timão e Pumba, Ratuna Matata. É lindo viver os seus problemas, você deve esquecer. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando: não, fica tranquilo, Ratuna Matata. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Porque tem gente, e você conhece gente assim, né? Não, eu vivo pela fé.
Eu nem estudo a Bíblia, eu vou chegar lá, o Espírito Santo vai vir na hora que eu precisar e vai brotar uma pregação. Não, eu estou doente, mas eu já cortei o tratamento, determinei, não tem remédio, não tem tratamento, Deus vai me curar. Não, na verdade, Deus vai cuidar de mim em todos os aspectos, eu não vou nem levantar para trabalhar, porque Deus está cuidando, né? Não, não é isso que Deus está querendo dizer aqui não. Cuide dos filhos, trabalhe, seja negligente. É negligente, né? Diligente. Eu sempre confundo. Diligente. Então seja crente, seja diligente. Faça as coisas como para o Senhor. Por isso que é muito fácil eu e você direcionarmos a nossa confiança não em Deus. Lembra, se você está com a Bíblia aberta aí, se você der um pulinho para trás, no verso 24, o que Jesus vai dizer? Ele vai dizer da impossibilidade de servir a dois senhores. É impossível você servir a Deus e ao dinheiro. Impossível. Algo que não acontece. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Então, se você vê, e isso dá ansiedade na Bíblia, é interessante porque você não pode fugir do contexto, né? Não pega o versículo isolado. E quando você olha no Sermão do Monte aqui, lembra, isso aqui é o Sermão do Monte, no capítulo 6, Jesus aqui, ele vai falar para nós aqui, dos tesouros no céu. Então olha aqui, ó, coloque o coração no céu, não na terra. Depois ele vai falar sobre seus olhos. Fixe seus olhos na luz, não nas trevas. Depois ele vai falar sobre dois senhores, o dinheiro ou o mamon. E agora ele vai dar um exemplo prático de o que é descansar e confiar em Deus. E aí ele vai começar no verso 25, ele vai dizer: não andeis ansiosos pela vossa vida. Pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha tanto que é interessante. Eu e você já criticamos e já brigamos com alguém, com os nossos filhos, com alguém que a gente conhece, e a pessoa às vezes está triste, e você fala: o que foi que você está triste? O que foi que você está preocupado? O que está te deixando ansioso? Ah, rapaz, eu estou preocupado, sabe o que é? Eu estou com medo do Flamengo não ser campeão da Copa do Brasil. Aí você fala: ah, toma vergonha. Isso é motivo de preocupação? Você ia falar assim, não é? Rapaz, eu estou numa preocupação do Botafogo não ser campeão brasileiro. Você fala: ah, toma vergonha, isso lá é preocupação? Mas presta atenção, Jesus aqui, ele não está falando de coisas supérfluas. Ele não está falando assim: oi, não fica preocupado com o Flamengo, não fica preocupado com São Paulo, não fica preocupado com o futebol, não fica preocupado com a pescaria, com os seus hobbies, não fica preocupado com a cor da casa, não fica preocupado com o churrasco. Não. Jesus aqui, ele usa o exemplo de coisa mais básica da vida. Porque se você chegar na casa de alguém e ele falar assim: eu estou triste, estou ansioso, estou preocupado porque eu vou almoçar hoje, mas amanhã eu não tenho o que comer. Você não vai virar para ele e falar: ah, para com isso, é só um almoço. Você não vai fazer isso com ele. Ele precisa daquilo. Então Jesus, ele coloca: vocês estão preocupados com as coisas mais básicas. Vocês estão preocupados com alimento, com roupa e com lugar de morar? Então, ele está dizendo que não se preocupe com isso que é básico. O resto ele não precisa nem de falar. Então, observe, meus irmãos. Ele está exortando aqui com preocupações com coisas básicas, necessárias para a minha vida, para a sua vida, para a nossa sobrevivência. Ele não está aqui brigando porque você está preocupando com férias, com coisas supérfluas. Não. São coisas necessárias a mim e a você. Mas essas coisas básicas, elas têm tirado a nossa paz e têm feito com que eu e você concentremos todas as nossas forças nelas, para obtê-las. E aí é nessa hora, meus irmãos, na vida vivida, que eu e você percebemos
quem é o verdadeiro depósito da nossa fé e confiança. Por quê? Porque eu e você, nós pensamos que se não corrermos atrás de todas essas coisas, nós não iremos ter nada e nós iremos passar por grandes necessidades e nós não iremos ter nada na vida. E eu posso falar da vida de todo mundo aqui. O que vocês têm é graça de Deus. Não tem ninguém aqui com uma competência tão singular que merece ter o que tem. Não tem. E eu estou falando isso não é com menosprezo. Nós somos pessoas comuns. E nós temos coisas que muitas pessoas que têm certas competências não possuem. Para você ver que o que você tem vem da mão de Deus. Não é porque você é bom, não é porque você trabalha demais, é porque Deus é bom. O problema é que você acredita que se você não fizer, você nunca vai ter. Que se você não levantar cedo, né, o Salmo 127, né, aos seus ele dá enquanto dorme. Enquanto você descansa, o Senhor está trabalhando em nosso favor. E eu e você esquecemos dessas coisas, meus irmãos. E aí é nessa hora que eu e você percebemos aonde mora a nossa confiança, a nossa tranquilidade, a nossa esperança. Porque lá no fundo, eu e você acreditamos que se não fizer, se alguém chegar em você e falar assim, ó, domingo que vem eu quero que você faça um serviço para mim, nos próximos 10 domingos, e o salário é bom. Você vai falar o quê? É de Deus. Talvez é Deus falando. Vou provar esse meu servo, se ele é fiel. Porque você vai deixar de servir, você vai deixar de vir à igreja, você vai deixar de cultuar, você vai deixar de se alimentar para ganhar dinheiro, porque na sua cabeça o que importa é o dinheiro. Porque se você não for, você não vai ter. Então, meus irmãos, isso é muito, muito, muito mais comum. O profeta Jeremias, ele já condenou e alertou isso para nós muito antes. E ele transmitindo ordens de Deus para um povo desobediente e orgulhoso, olha o que Jeremias 17:5 vai dizer. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E aqui, mais uma vez, a gente vai corrigir o versículo, porque muita gente interpreta esse versículo, né? Maldito o homem que confia no homem, é que você não deve confiar no irmão. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós somos feitos para nos relacionar. Eu preciso do meu irmão, eu preciso confiar no meu irmão. O que a Bíblia está condenando aqui é você que confia em você, nas suas habilidades, nos seus dons, nos seus cursos, nos seus recursos. Tem gente que acha que é bom pra caramba. Tem gente que acha que acontece e faz acontecer. Eu estava vendo uma entrevista num podcast com o bilionário brasileiro, Eike Batista. E aí perguntaram para ele, e aí, você ficou preso, perdeu, como é que você está? Ninguém pode roubar nada de mim, está tudo aqui, ó. Eu começo quando eu quiser, está tudo aqui. Olha a arrogância, olha o orgulho, ou seja, só depende de mim. Eu fico milionário, bilionário de novo, não tem problema. Então, meus irmãos, nós tendemos a confiar em nós mesmos. É por isso que no verso 27, ele vai dizer assim, ó. Qual de vós, por ansioso que esteja, ou preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado, ou um dia, ou uma hora no curso da sua vida? Deus aqui, meus irmãos, ele descortina, ele desestrutura a nossa confiança com uma simples pergunta. Essa sua preocupação, essa sua ansiedade, ela acrescenta o que na sua vida? Você consegue ganhar 1 minuto a mais na sua vida? Uma pergunta, meus irmãos, que mostra a verdadeira fragilidade e impotência diante da coisa mais básica da vida. Por isso que quando eu gosto muito de ler Deuteronômio 8, Deus vai falar assim, ó, eu deixei vocês 40 anos no deserto para vocês aprenderem, para me humilhar vocês, para quando vocês estiverem aonde vocês chegarem, que vocês estiverem morando em palácios, tiverem vida boa, vocês não batam no peito e digam,
a nossa força conseguiu essas coisas. Não, fui eu quem dei isso tudo para vocês. Não pensem que o que vocês têm foi por vocês mesmos. Eu é quem dei. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus é quem empobrece, Deus é quem enriquece. Tudo é de Deus. Salomão vai dizer para mim que é bênção do Senhor ter riqueza e bênção do Senhor aproveitar da riqueza, porque eu e você conhecemos pessoas que têm dinheiro, mas não têm a bênção de aproveitar o dinheiro. Você conhece gente assim? Tem gente que é tão escravo do dinheiro, que ele tem dinheiro e vive uma vida desgraçada. Por quê? Porque Deus não deu a bênção de desfrutar do dinheiro, e o dinheiro na vida dessa pessoa é uma maldição e não uma bênção. Porque nós esquecemos de olhar para Cristo, para o autor da vida, para as Escrituras, e nós achamos que se tem dinheiro, Deus está satisfeito comigo e com você, mas nem sempre é assim. A gente canta parabéns no aniversário, parabéns para você. Ei, estava refletindo sobre isso. Muita arrogância nossa. Parabéns para mim, para você, por quê? Esse um ano de vida que você conseguiu aí, graças a quem? O que você fez para ganhar mais um ano de vida? Me fala. E a gente canta parabéns para você, nessa data querida. Você ganhou mais um. Olha para você ver a nossa arrogância. Meu irmão, aniversário não é dia de parabenizar, é dia de rememorar o Cristo que sustenta a minha vida e me deu mais um dia, me deu mais outro dia e me deu mais um ano. Então observa que na prática, as verdades que a gente fala com a boca são mentiras que a gente vive com a nossa vida. Muitas vezes as pessoas que vivem perto de nós têm nojo do cristianismo, não por causa de Jesus, mas por causa de mim, de você, que vive um cristianismo lixo. Por isso que Jesus vai dizer, ai daqueles que fazem um desses meus pequeninos tropeçarem. Tem muita gente da igreja, meus irmãos, que tem sido pedra de tropeço. Você já parou para pensar nisso? E a gente gosta de ficar rotando que nós somos crentes e vamos para o céu. Talvez você não vá para o céu. Jesus aqui, ele manda olhar, manda observar. Quem lembra do Sherlock Holmes? Ele vai conversar com seu auxiliar, o Watson. Ele fala, Watson, você vê, mas você não observa. Jesus aqui está falando assim, ó, observe. Porque você conhece um passarinho, você conhece uma planta. Existe alguém que cuida dessa planta? Existe alguém... Você já parou para pensar? O passarinho não tem um curso que ele faz. Chegou novembro, período de migração, você voa 2.500 horas, ou você voa 100 mil quilômetros, e lá no norte do lugar tal vai estar primavera, e aí você se alimenta lá e depois você volta. Você já viu isso? Não existe esse curso dos passarinhos. Eles simplesmente levantam voo e vai. Ninguém deu um WhatsApp para os passarinhos e falou, ei, pode vir. Está tudo ok, tem comida esse ano. Não, eles levantam voo e vão. Quando a gente olha para as plantas, a beleza daquela planta que Deus se investiu. E Deus está falando, ei vocês, olha quem vocês são os meus filhos. Se eu cuido dos passarinhos, que são insignificantes, e nem Salomão em toda a sua glória vestiu como os lírios, eu não vou cuidar de vocês? Por que vocês estão preocupados sem dormir por causa da comida? Por causa da roupa? Por causa dessas coisas mais básicas? E aí, meus irmãos, às vezes eu e você esquecemos de quem é a fonte do nosso sustento. Nós tendemos a achar que a fonte do nosso sustento é o nosso trabalho, e não é. Você pensa que se você perder o emprego, acabou seu sustento. Não, porque a fonte do meu sustento, a fonte do seu sustento não é a igreja, não é o concurso, não é a empresa. A fonte é Deus. O canal que Ele usa para recursos chegar na minha mão é isso, aquilo. E às vezes eu e você desesperamos, porque, ai meu Deus, eu estou desempregado. Ai meu Deus, aconteceu isso. Ai meu Deus, isso aqui saiu dos meus planos. Meu irmão, a fonte não mudou. Deus continua sentado no trono do universo, governando de maneira soberana e poderosa. Ele não perdeu o controle. Mas nós gostamos de bater no peito e dizer, não, nós somos crentes, nós cremos em Deus,
E aí basta algumas situações simples na minha vida e na sua, e a gente fica desesperado. A gente fica doido. Aí você acha que acabou o recurso, você acha que acabou a solução, mas não. E aí você cada vez quer correr atrás de mais, demais. E eu e você precisamos de perguntar para Deus o que Ele requer de nós. Nós trabalhamos, escolhemos emprego, escolhemos cidade para morar. Eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui, quando foi morar e mudar para Lucas do Rio Verde, você pensou, será que lá tem uma igreja para me congregar? Será que lá tem uma igreja bíblica, uma igreja séria, que vai me ensinar a palavra de Deus? Que vai me conduzir com a boa palavra para o céu junto com a igreja? Não! Vocês estavam preocupados com o quê? Lá eu vou ganhar dinheiro, porque lá o negócio está, lá dá dinheiro na rua. Né? E muitos chegaram na rodoviária e deixaram aqueles R$50 para pegar depois. Por quê, meus irmãos? Porque o reino de Deus não é primazia na minha vida e na sua. A gente está preocupado só em encher o nosso pandu. A gente só está preocupado em satisfazer as nossas necessidades. E aí a gente fala, não, mas quando eu tiver mais um pouquinho, eu vou abençoar a igreja. E esse pouquinho seu já multiplicou tantas vezes que você continua do mesmo jeito. Então, meus irmãos, essas coisas que têm tirado o meu sono e o seu. E aí, no verso 32, Jesus vai dizer assim, ó, os gentios, os pagãos, os que não creem em Deus, os que não confessam Deus, os que não acreditam em Deus, os que não têm Deus, são eles os que pensam e agem assim. Quem não conhece ao Cristo Salvador, que levanta todo dia de manhã e acha que Ele é o provedor universal da vida dele. Por isso, meus irmãos, que a minha confiança e a sua, ela não deve estar em nenhum outro lugar que não seja o Cristo, o autor da vida, o consumador de todas as coisas. Por isso que ele coloca no verso 24, é impossível você confiar em Deus e no dinheiro. Ou você confia em Deus, ou você confia no dinheiro. Nas duas é impossível. Mais um livro. Hoje está livreiro, hein? O Tim Keller escreveu um livro e ele mostra a verdadeira causa de não precisarmos andar ansiosos na vida. O Tim Keller, nesse livro, ele vai dizer assim, ó, agora, você não precisa se preocupar com dinheiro. A cruz prova o cuidado de Deus por você e lhe dá segurança. Agora você não precisa mais invejar o dinheiro de ninguém. O amor e a salvação de Jesus conferem a você um status notável que o dinheiro não pode dar. O dinheiro não pode salvar você da tragédia ou lhe dar o controle de um mundo caótico. Só Deus pode fazer isso. O que quebra o poder do dinheiro sobre nós não é o esforço redobrado para seguir o exemplo de Cristo, e sim o aprofundamento da compreensão da salvação de Cristo, do que você tem nele, e então viver as mudanças que essa compreensão produz no coração, na base de sua mente, vontade e emoções. Oséias já descortinou para nós, o povo de Deus perece porque não conhece. Meu irmão, você não conhece o Deus que você diz servir. Esse é o problema. Por isso que você confia no dinheiro, porque o dinheiro você sabe que ele compra conforto, ele compra saúde em alguns casos, ele compra muita coisa, na verdade ele compra tudo, ele compra o direito, ele compra, né? Então na prática, você confia no dinheiro. E aí você não conhece. E você não medita na salvação que você tem em Cristo, que é tudo que você precisa. A coisa mais maravilhosa, o milagre maior que aconteceu na minha vida e na sua, foi Deus dar vida para mim e para você espiritualmente. De nós deitarmos na cabeça no travesseiro e saber que um Deus nos amou, sendo nós pecadores, nós que todo dia ofendemos a Deus, esse Deus veio aqui, sofreu o seu pecado, o meu pecado, pagou a minha e a sua conta. Isso é maravilhoso, mas a gente não quer refletir nessas coisas. Mas é isso que é a arma
contra a ansiedade, contra a preocupação. Quem eu sou em Cristo? Sou filho. Ó, de quem? Do Deus Todo-Poderoso. O problema é que a gente não conhece o Senhor. A segurança e confiança em Cristo Jesus, meus irmãos, nos tira a preocupação do amanhã, porque faz com que a nossa alma se deleite na providência dEle. Olha, no capítulo 6 ele começa com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, dai-nos o pão diário, pão nosso de hoje. Hoje. Não vou preocupar com amanhã, hoje, Senhor. Mas nós gostamos de controlar todas as coisas. Nós gostamos de pensar no futuro, que eu e você não podemos prever. Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Você nem sabe. Talvez você está preocupado com o ano que vem, com daqui 2 anos, com os investimentos, com o que você vai fazer. Meu irmão. E você não sabe se você morrer hoje, você vai para o céu. E essa pergunta você tinha que ter na ponta da língua. E convicção, essa você tinha que estar. E aí no verso 31, 32 e 33 aqui, ele vai dizer, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque quem faz isso são os gentios. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus, ele proíbe essa preocupação com essas coisas. Você está proibido de pensar. Os pagãos, aqueles que não têm a paternidade, aqueles que não são meus filhos, esses pensam assim, vocês não. Eles preocupam, eles vivem assim ansiosos, preocupados porque não conhecem a Deus. Vocês são diferentes, vocês conhecem o Deus provedor, vocês conhecem o Deus que tirou o povo do Egito com mão poderosa, com mão milagrosa, sustentou, proveu, conduziu. Eles não. Eles têm o direito de fazer isso porque eles são bastardos. Vocês não, vocês são filhos. Não façam isso. E às vezes nós esquecemos de quem nós somos. Os gentios, eles preocupam com o mundo, com a aposentadoria, com o corpo, com a saúde, com o carro. Vocês não, vocês preocupam com o reino. Vocês preocupam com a justiça. Vocês preocupam com as coisas santas. Vocês preocupam em cada vez mais parecer com Cristo. Vocês se preocupam cada vez mais em viver em santidade de vida. Vocês se preocupam cada vez mais em ser sal, em ser luz. Vocês se preocupam em cada vez mais a sua vida exalar o bom perfume de Cristo. É nisso que vocês devem preocupar. Porque eu vou cuidar de vocês. Eu dou tudo que vocês. Mas nós esquecemos disso. Nós estamos preocupados em cuidar do nosso reino, da nossa vida, das nossas coisas. Porque nós achamos que se nós não fizermos, meu irmão, para com isso. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor, nós não podemos tirar os olhos do Deus que tem conduzido a minha vida e a sua bom termo até aqui. E aí no verso 34, Jesus vai dizer assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal, porque eu sei que eu e você, meus irmãos, nós preocupamos com isso hoje e amanhã. Eu sou assim. Eu estava pensando nisso aqui quando eu estava escrevendo. Eu estou lá no mercado, olha como é que a gente é miserável. Eu estou lá no mercado e eu estou chateado e eu tenho um problema, que é um pecado que minha mulher, ela briga comigo toda vez, eu peço perdão, mas eu faço do caixa do supermercado um ouvido para me desabafar. Eu acho que ela é um ministro da economia, eu acho que ela é alguma coisa. Imagina, eu e você vamos no mercado e a gente reclama do preço. Ai meu Deus, e amanhã comprei esse negócio aqui, o dinheiro já acabou, tem tantinho de sacola, e amanhã como que eu vou comer? Chegou dia 15, não tem salário, acabou tudo, não tem crédito, como que eu vou comer? E aí você desabafa com um amigo, é assim que a gente faz. E aí, meu irmão, isso demonstra um coração incrédulo. E eu estou comendo, estou levando para casa o arroz do dia, e eu estou preocupado com arroz do dia de amanhã. Sou eu e você. Nós não conhecemos o Deus que nós servimos.
Meu irmão, você precisa de viver experiência com Deus. Mas se você não se desvencilhar do mundo, das coisas do mundo, dessa ambição desgraçada que tem assolado a vida de muitas pessoas. As pessoas acham que coisas é mais importante do que Cristo e não é. E muitos, infelizmente, vão descobrir isso tarde demais. E eu e você temos a oportunidade de renovar a nossa vida diante de Deus todos os dias. A porta da graça está aberta diante de mim e de você todos os dias. É Deus falando: ei, eu cuido de vocês. A mãe que cuida do jeito que a mãe cuida, ela pode vir a abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Eu sou com você todos os dias, até a consumação. Você já parou para pensar? É todo dia, Deus está comigo e com você. Se a gente entrar na fornalha, o quarto homem da fornalha está lá. Meu irmão, o problema na minha vida e na sua não é a fornalha. O problema é se o quarto homem da fornalha não estiver lá. Aí é problema. Se o quarto homem não estiver na fornalha, você está enrolado. O problema não é você entrar na cova dos leões. O problema é se o anjo do Senhor não estiver lá para amarrar a boca do leão. E Deus ensina para mim e para você que você vai. Presta atenção. Você vai cair na cova dos leões. Vai. Você vai. Você vai entrar na fornalha. Na vida, a vida é uma fornalha. Você sai de uma e entra em outra. O único refrigério que você tem é quando você está caminhando de uma fornalha para outra. E Deus prometeu para mim e para você que estarei comigo e com você todos os dias. E Ele vai dizer: não inquieteis com o dia de amanhã. Quem é você? Você não acrescenta um minuto na sua vida. Por que você está preocupado com amanhã? E é interessante que os judeus, eles tinham um dito que afirmava assim, ó: não se preocupe com os males de amanhã, porque você não sabe o que pode trazer no dia de hoje. Amanhã talvez você não esteja vivo e então terá ficado preocupado pelos males de um mundo que não lhe pertencerá. Ou seja, você está preocupado com um mundo que nem existe. Os americanos fizeram uma pesquisa e eles descobriram que 70% das coisas que te preocupam e te deixam ansioso não acontece. É um número muito alarmante. 70% daquilo que te deixa angustiado, preocupado, sem dormir, não vai acontecer. Por quê? C.S. Lewis explicou isso direitinho por o vermelhindo, que é o diabo aprendiz. Né? Deixem eles ansiosos. Deixem eles preocupados. Porque você vai deixar eles desesperados. Porque o meu coração e o seu coração é um coração egoísta. Nós não estamos satisfeitos com a vida que Deus nos deu. Essa é a verdade. Nós achamos que merecemos mais. Falta na minha vida e na sua contentamento. Jesus vai dizer assim, ó: se você tem o que comer e o que vestir, se alegre. Você tem tudo que você precisa. Porque o resto, se eu dou, é graça sobre graça. Mas não. A gente está insatisfeito. E nós somos o exemplo disso aqui, e vocês falam isso nas nossas conversas constantemente. Não, pastor, eu cheguei aqui, eu tinha só um sonho. 2 dentes, um para doer de noite e um para doer de dia. E olha tanto que vocês são abençoados. Todo mundo tem carro. Ninguém vem para a igreja a pé. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas da nossa igreja moram de aluguel? Já parou para pensar nisso? Quem aqui não viaja pelo menos uma vez no ano? Mas a gente está insatisfeito. A gente não está preocupado com o reino de Deus. A gente está mais preocupado com o nosso reino. Alguém que está preocupado se é algum missionário está com fome? Alguém que está preocupado se alguém que morreu hoje foi para o inferno porque a gente deixou de orar, a gente deixou de investir, a gente deixou de fazer? Então observa, a nossa preocupação, meu irmão, não é com o reino, é com o nosso reino, não com o reino de Deus. Então, às vezes, nós deixamos a ansiedade e a preocupação roubar tudo que nós temos. A minha vida e a sua, ela deve estar alicerçada na obra e no sacrifício de Cristo, nas bênçãos que Ele já preparou para nós e está preparando para os seus filhos. Eu e você não devemos esquecer disso jamais.
Por isso que o próprio Jeremias ele vai dizer assim, ó, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Esse homem é feliz, esse homem é alegre, esse homem ele tem tudo, porque a sua confiança, a sua esperança está no Cristo que te salvou. E aí eu e você poderemos dizer como Davi lá no Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em nome do Senhor. Tem gente que bate no peito nas coisas que conquistou, mas isso não é nada. Nós devemos confiar no Senhor. No Senhor, meu irmão. E para encerrar, David Powlison, que é um conselheiro bíblico, ele trata muito dessa área de ansiedade, e eu quero fechar com três dicas que ele dá para mim e para você, para vencermos a ansiedade e a preocupação. A primeira dica que ele dá para mim e para você, para a gente vencer a batalha desse pecado, ele vai dizer, faça um raio-x das suas ansiedades. Escreva, dê nome àquilo que te deixa ansioso. Então fazer um raio-x, eu fico ansioso no final do mês quando o dinheiro acaba. Eu fico ansioso por causa de... Escreva isso. Tenha isso de maneira sistemática, visível. Escreva aquilo que te deixa ansioso. Essa é a primeira dica que ele dá. A segunda dica ele vai dizer, gaste tempo em oração. Então, saiba aquilo que te deixa ansioso. Saiba o porquê. Depois, gaste tempo orando. Filipenses 4 vai dizer o quê? Sejam conhecidas diante do Senhor as vossas petições, ou seja, ajoelhe e ore e fale para Deus aquilo que te deixa ansioso, aquilo que te deixa preocupado, aquilo que te deixa sem dormir. Fale com Deus todos os dias, todo o tempo. Fale com Deus, entre em audiência com Deus todo o tempo. É Deus, Ele precisa te ouvir, Ele sabe, mas Ele quer se relacionar com você. Ore. E por último, ele vai dizer, experimente agir contrário à sua área de fraqueza. Isso aqui é desafiador. As áreas da sua vida que te deixam preocupados e ansiosos. Eu vou dar um exemplo. Preocupação com o dinheiro. Qual que é o remédio? Ele vai dizer, dê generosamente. Então, se o dinheiro é uma área na sua vida que te deixa preocupado, ansioso, se você tende a ter um coração apegado, dê generosamente. Dê generosamente. Proteção com os filhos, outro exemplo. Se você acha que os seus filhos só vão fazer, só vão acontecer, só vão ser, se você fizer, se você proteger, se você tem que estar junto, você tem que ligar, você tem que estar lá igual uma galinha, ele vai dizer, dê mais liberdade. Dê mais liberdade, confie em Deus, no Deus que provê, no Deus que cuida. Deixe os filhos respirarem. Saúde. Tem gente que espirrou, vai para o hospital. Tem gente que espirrou. Tem gente que tem farmácia. Tem gente que se der um problema na vida hoje, ele dá para abrir uma farmácia e funcionar 3 meses. Pode ligar na casa da pessoa, tem remédio. Então, às vezes, a saúde é algo que te deixa atordoado, é algo que te deixa preocupado. Então, relaxe, deixe de ser hipocondríaco. Relaxe, confie mais em Deus. Confie mais em Deus. Confie mais em Deus. Pedro vai dizer assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele quem? Deus tem cuidado de quem, meus irmãos? De nós. É por isso que no verso 32 ele vai dizer assim, ó, o vosso Pai Celeste sabe de todas elas o quem? As suas necessidades. Deus não é um Deus apático. Deus é um Deus que conhece as suas dificuldades, as suas necessidades, os seus temores. Deus te conhece. Deus está querendo um relacionamento com você. Conheça esse Deus. Lembre-se que Ele é o Pai nosso, é o meu Pai, o seu Pai. Ele não vai deixar faltar nada daquilo que eu e você precisamos. Nada. Não vai faltar nada.
Aprenda a descansar em Deus. E se arrependa das suas preocupações e das suas ansiedades. Porque você não pode fazer nada